Me provem que estou errado, pelas Escrituras. Caso contrário, continuarei pregando as Escrituras. Irmãos, essa declaração não nasce do orgulho, mas da submissão absoluta à palavra de Deus. Ela não é um desafio carnal, é um apelo bíblico. Ela ecoa o clamor dos profetas, dos apóstolos e dos reformadores. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Vivemos dias em que muitos se ofendem quando são confrontados pelas Escrituras, mas poucos se dispõem a abrir a Bíblia para refutar com a Bíblia. Preferem apelar para experiências, sentimentos, revelações privadas, tradições humanas e autoridade institucional. Mas o cristianismo verdadeiro nunca foi edificado sobre eu senti, e sim sobre está escrito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, estabelece um princípio inegociável. Se alguém, ainda que um apóstolo, ainda que um anjo, anunciar outro evangelho, seja maldito. Gálatas 1:8. Observe, Paulo não diz discutam, nem avaliem emocionalmente, mas condena qualquer mensagem que não seja a mesma que já foi entregue. O evangelho não evoluiu, não recebe atualização e não aceita complementos místicos. Em Atos 17:11, o Espírito Santo elogia os bereanos não por serem dóceis, mas por serem criteriosos. Eles ouviam Paulo, um apóstolo, e conferiam diariamente nas Escrituras se as coisas eram assim. E isso destrói a ideia de autoridade espiritual, cega. O verdadeiro servo de Deus não teme ser examinado, ele exige ser examinado pela palavra. Historicamente, foi exatamente esse princípio que incendiou a Reforma. Martinho Lutero, diante do império religioso mais poderoso de sua época, declarou: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me. Ele não disse: me provem que estou errado pela tradição, nem pelos concílios, nem por visões. Ele disse: me provem pelas Escrituras. E como não puderam, tentaram silenciá-lo com ameaças. João Calvino afirmou com clareza: toda doutrina que não procede da Escritura deve ser rejeitada, ainda que venha adornada com o nome de Deus. Os reformadores não estavam interessados em criar uma nova igreja, mas em voltar à voz pura de Deus, soterrada por séculos de invenções humanas. Hoje, o espírito é o mesmo, apenas o cenário mudou. Quando alguém diz: me provem que estou errado pelas Escrituras, o que ele realmente está dizendo é: não aceito a autoridade acima da palavra. E isso fere profundamente sistemas religiosos que sobrevivem não pela verdade bíblica, mas pelo controle espiritual. Onde está escrito que revelações modernas têm a mesma autoridade da Escritura? Não está. Pelo contrário, Judas 3 diz que a fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. Onde está escrito que experiências pessoais validam doutrina? Não está. Jeremias 17:9 declara que o coração é enganoso, e Provérbios 28:26 afirma que confiar no próprio coração é insensatez. Onde está escrito que não se pode questionar líderes espirituais? Não está. Pelo contrário, 1 João 4:1 ordena: provai os espíritos. O problema não é alguém pregar as Escrituras. O problema é quando as Escrituras expõem o erro. Jesus não foi crucificado por fazer milagres, mas por falar a verdade. Estevão não foi apedrejado por falta de amor, mas por citar a história bíblica com precisão e acusar seus ouvintes de resistirem ao Espírito Santo. Atos 7. 2 Timóteo 3:16-17 declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e suficiente para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Note, suficiente. Quando alguém adiciona algo além da Escritura, está implicitamente dizendo que ela não basta. E isso não é zelo, é incredulidade travestida de espiritualidade. Portanto, afirmamos sem vergonha e sem recuo: se me provarem pelas Escrituras que estou errado, eu me calarei e me arrependerei. Mas se não puderem e apelarem para tradições, revelações, emoções ou autoridade humana, então
continuarei pregando as Escrituras, ainda que isso custe reputação, amizades ou perseguição. Porque a igreja não é edificada sobre homens, mas sobre a palavra viva de Deus. Porque o Evangelho não pertence a uma instituição, mas a Cristo. Porque no último dia não seremos julgados por experiências, mas pela verdade. E o alerta final é evangelístico. Abandone o refúgio das desculpas religiosas e venha para a luz da palavra. Não fuja do texto bíblico, não tema ser confrontado. Cristo não salva pela tradição, mas pela verdade. Como está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Amém. Me provem pelas Escrituras se eu estou errado. Caso contrário, continuarei pregando as Escrituras. Pregarei a verdade das Escrituras até o fim de minha vida. E mesmo depois que eu morrer, a verdade continuará a ser pregada. Porque não são minhas palavras, mas a palavra do próprio Deus que fala através dela. Amém. Somente a Escritura é a minha regra de fé. Somente glória a Deus. Amém.